Shabbat Shalom para todos presentes aí. Estamos a um café da manhã, a um Shabbat, a um sábado. Estamos aqui com o nosso amigo Pingo. Pois é, o Pingo não é Pingo, é Pinga, já está oficial já. E detalhe, referente ao nosso gatinho, está curtindo um maravilhoso Shabbat. Dia de descanso, isso é Shabbat. E estamos aí também curtindo esse Shabbat junto com o Pingo, a família Rodrigues. Aí está o Esdras, o Atos, o Yaron e Esdras Vinícius. Não, eu. Eu. E aí, senhores, senhor Batman, como é que está, seu Batman? A sua boina aí, seu Batman? Aí, Batman, como é que foi esse café essa semana? E como é que foi essa semana, por favor? Essa semana foi ótima, eu ganhei um óculos novo. Ganhou? Mostra aí, mostra aí. Deixa eu ver o óculos novo. Ei, óculos novo, bonitão. Pode ficar à vontade, mas fala aí. Fala o que você quiser. Cortei o cabelo também, já falei acho que semana passada. E no meu canal eu criei um outro novo que, assim, eu acho que eu desisti do meu antigo canal. Porque eu não sentia uma felicidade cantando naquele canal, chamado Scrap Master. Aí eu criei um outro chamado Baby Master. Baby Master. Sim, nesse novo canal, eu acho que eu vou trazer mais projetos com nova gente. Muito bom. É que eu conheço pouco. E é isso. E aí, você está fazendo corrida de manhã? Tá ajudando? Sim. Muito bom. Quer falar mais alguma coisa? Nenhuma. Tudo bem? Qual é o seu slogan? Uma boa vida, bom Shabbat e se inscreva no canal. Uma boa vida, um bom Shabbat e se inscreva no nosso canal. Obrigado aí, um ótimo café da manhã. Senhor, aquele cara lá no canto, qual é o dele? Atos Baruch. E aí, Atos Baruch, café da manhã, é agradável? E aí, a semana, pode falar. Bom dia, Shabbat Shalom a todos. A semana foi agradável, normal, greve nas escolas como sempre, nada de novo. E agora vamos falar sobre a última parte de português que eu não estou falando, já tem um tempo. É o seguinte, a gente já falou sobre o que tem que aprender, por que o português é importante. Agora eu vou falar uma sequência que você tem que seguir para você não ficar perdido. Não adianta você começar no meio do caminho, como eu tinha comentado semana passada. Você tem que sempre começar do início, sempre começar da origem de onde você vai aprender qualquer coisa. Seja bíblico, seja estudo, seja para qualquer coisa. Sempre começa do ponto de origem. No português, você começa pela gramática, desde o início da gramática. Depois de terminar toda a gramática, que é imensa a gramática portuguesa, cheia de regras, você interpreta, vai aprender a interpretar textos do que você estudou com gramática. Depois você estudar concordâncias verbais, você aprender a falar melhor. E se você tiver isso em mente, esses 3 pontos, você vai se dar bem com a língua portuguesa, vai saber dominar a língua portuguesa. Só basta ter prática. Nada dessa vida só a gente aprender vendo, a gente tem que praticar o que a gente aprende, entende? É isso. E agora que terminamos essa fase de português, quase um mês falando, a partir de semana que vem, não hoje, a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico hoje em dia, que é sobre censura. Inclusive, minha camisa de censura, né? Contra a censura. Então semana que vem a gente já vai introduzir sobre esse assunto de censura, a origem dele e tal, até chegar nos problemas mais atuais, como é que ele impacta hoje em dia, como é que a gente está sofrendo com isso. É isso. Tudo bem, senhor Atos Baruch. E aí, alguma frase, algum slogan? Nada demais, só Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos, uma frase simples, porém impactante. Senhora Rejane? Bom dia, Shabbat Shalom a todos. Filma de frente, acho melhor. Sim, mas eu ia falar com o Esdras. Então, pois não. Começa comigo, né? E aí, senhor Esdras Vinícius? E aí, as novidades? A semana? Semana corriqueira, né? Semana muito corriqueira, muito tranquila, né? Vamos lá. O que dá pra dizer que ocorreu nesta semana, né? Politicamente falando. Eu acompanhei muito pouco. Mas teve um documentário muito bom que tá no Twitter. Sim, no Twitter. Por quê? Tio Elon, ou Elinho Mosca, né? Dos mais chegados, ele permitiu que vídeos de 2 horas possam ser postados no Twitter.
Ou seja, filmes inteiros você pode postar no Twitter. Né? O plano dele é competir diretamente com o YouTube. Né? E assim, um filme que foi postado, um documentário que foi postado recentemente, foi o What is a Woman? O que é uma mulher? Né? Do Dr. Matt Walsh. Ele é um pesquisador contra a ideologia de gênero. E assim, é um documentário muito bom, muito abrangente, porque ele pergunta para muitas pessoas, né? Sejam os mais pagam de culturados, intelectuais e tal. E também pergunta para pessoas de tribos africanas, também pergunta no final para a esposa dele, a resposta é muito boa, né? Do que é uma mulher. Ele destrincha a ideologia de gênero toda, né? Ele até mostra isso tudo como um culto de duas forças, né? O que se tornou a ideologia de gênero? Um culto. É um culto da indústria farmacêutica e um culto da indústria ideológica. São duas coisas que vendem pra caramba, é muito fácil de vender. Então por que não ganhar dinheiro em cima disso? Né? Foi o que aconteceu. Acho que isso até dá pra pegar um pouco de Torá nisso, porque literalmente chegou no pecado da idolatria. Virou uma idolatria, né? A questão do hormonal replacement. Isso tá muito mais forte do lado dos Estados Unidos. Só que como tudo na esquerda brasileira é importado, não existe uma pauta original, eles importam pra cá, né? Por isso que é uma coisa que é muito discutida por aqui também, porque essa terapia da troca de hormônios, né? Tipo uma mulher que ela gera estrogênio, ela passa a tentar gerar testosterona e vice-versa, é uma terapia muito cara. E a indústria farmacêutica, ela fala, isso aí, continue comprando da gente, você vai gostar, você vai ser feliz assim. É um culto, só vendendo um culto, e já está quase tornando uma religião. Né? Tá ficando engraçado da gente ficar observando de fora. Porque o que nos aguarda no futuro, né? Já que eles estão literalmente castrando de todos. O plano é castrar todo mundo. É um assunto complicado e é muito bem discutido no documentário. Recomendo muito que assista. Tá no perfil do Esquerda da Net. Ele tá legendado. Muito bom. E é basicamente isso. Muito bom. E o café da manhã? De sempre. O de sempre, muito obrigado, um bom café e um bom descanso. Senhora Rejane, essa paraxá, as parachotes que seguem aí adiante, o que tem a nos falar? Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, curta, compartilhe, se inscreva se você ainda não é inscrito, né, e faça comentários. A porção da semana é a porção Behalehoterá. Ela vai falar sobre ascensão e também sobre ascendimento. Vai falar sobre Lashon Hará, a língua má, né? E vai falar algumas coisinhas mais. Mas ela inicia falando sobre essa questão do acendimento diário da menorá. O que é menorá? É conhecida como candelabro. A gente tem uma pequena réplica. Quer mostrar? Não? Vai, traz. Aquilo é conhecido, né, no mundo assim, português, vamos dizer, como candelabro, que é um castiçal com 7 braços. E vai falar bastante sobre isso, porque que os levitas devem se consagrar para chegar até a menorá, para que tenha condições de acender a menorá. O ritual de purificação deles, para que mantenha essa chama constantemente acesa. Não era permitido apagar as luzes, né? Ou seja, o óleo que queimava ali para manter o fogo aceso. Isso era responsabilidade dos levitas. A Torá também descreve a celebração de Pessa, né? Pessa, assim, o que acontece em Pessa, o requisito para você celebrar Pessa. Se você tivesse impuro, você não poderia celebrar Pessa. E um dos casos que é citado, assim, que vou citar agora, é o luto. Por exemplo, se uma pessoa morreu nessa semana, nesse período que antecede o Pessa, então significava que você estava impuro. E aí, um mês depois, você poderia celebrar um Pessa especial chamado Pessa Sheni, que é para as pessoas que não puderam, naquele dia da data do Pessa, estar celebrando. Isso é muito importante, não deixar passar em branco a data do Pessa, porque fala de libertação, de liberdade. Aí também menciona a questão da nuvem que protegeu o povo durante o dia e da chama de fogo lá, da tocha que acendia à noite para aquecê-los em meio ao deserto. Fala da jornada deles, do porquê que o povo tinha que andar pelo deserto todo aquele período e tal. E aí Moisés, ele fica meio assim triste com a irmã dele. Agora eu vou falar de Lashon Hará.
ela comete o ato de Lashon Hará e a punição para quem cometia era a doença de Sará. Então a Miriam, irmã de Moisés, ela passa a ficar numa quarentena, uma espécie de quarentena, até que ela se recupere totalmente por 7 dias. Essa doença, ela era uma doença que ela não era contagiosa, mas ela tipo assim, ela era uma marca de que o Eterno estava insatisfeito com você e punia você. E todos sabiam que você estava em desacordo com os preceitos, né, ali da Torá. Então ela passou por essa situação com louvor. 7 dias depois ela se arrepende, ela mostra que realmente cometeu um erro falando. Ela expôs uma situação de Moisés para o irmão de Moisés, para o Arão. Eles eram 3 irmãos e a situação é tão delicada que o Lashon Hará não é uma fofoca, não é uma coisa inventada, é na verdade algo real que você expõe para o outro. Ou seja, não quer ter uma língua má, não exponha nada do outro para terceiros. Essa porção ela frisa muito. A parte rabínica que explica sobre a questão do Lashon Hará, ela entra numa parte chamada Hafetz Haim, e lá Hafetz Haim é o nome do rabino que escreveu o próprio Hafetz Haim, deu o próprio nome dele, né, para que as pessoas não esquecessem dele e nem do manuscrito dele, que é um tratado que entrou no Talmud. Essa porção essa parte que fala de Lashon Hará, ela modifica, vamos dizer assim, a curva. Você está indo e de repente faz uma curva diferente por conta de você ter pronunciado algo que não era para pronunciar, ter falado, comentado um comportamento, um segredo que alguém confiou a você, e aí você se sente feliz no momento que você fala, e você não ganha nada com isso, você ganha o dissabor da pessoa que você expôs, e você ganha também a desaprovação de quem está ouvindo. Então o resultado de uma língua má é que você não ganha nada. Então não seja mal, não tenha uma língua má, não fale de ninguém, não exponha ninguém, nem exponha a si mesmo, né? Seja bom, observe sempre, a vigilância ela é constante, cuide da sua vida, mas principalmente cuide da sua língua, que ela é uma tocha que incendeia o mundo. No mais, tenha uma boa vida, a porção da semana é boa e Shavua Tov. Shavua Tov, senhora Regiane, um ótimo café da manhã, um bom descanso aí. A todos um ótimo café da manhã. Hoje eu estou um pouquinho gripado, então não vou falar com os senhores, mas próximo Shabat eu estarei aí conversando com os senhores. A todos aí um bom descanso, um bom ânimo, um shalom.